Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Eu queria deixar algumas dicas sobre trabalhos acadêmicos. É claro, eu não vou dar todas as dicas aqui e nem a última palavra está comigo em relação a dicas de trabalhos acadêmicos, mas algumas coisas que fazem parte do meu dia a dia, coisas que nós vamos percebendo ao corrigir trabalhos ou ao produzir algum trabalho também. A gente erra muito e errando a gente vai é, adquirindo um certo ah, conceito mais apurado do processo. Bom, a primeira dica que eu queria dar para vocês é acerca da delimitação do tema. Muito importante isso. Temas muito amplos não trazem contribuições mais profundas, mais relevantes para aquilo que você precisa fazer. Tá? Não fugir do tema é outra dica importante. Segundo lugar, não fugir do tema. Às vezes nós queremos, no afã de fazer trabalhos longos, nós acabamos costurando outros temas dentro da delimitação temática que nós propomos no trabalho. E isso não vai levar o leitor a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ele vai ficar com raiva de ler alguma coisa que você escreve. Em terceiro lugar, pontuar de forma adequada para que não falte ar no leitor. Essa é uma dica da Dedes Quarise. Então, às vezes, frases ou parágrafos muito longos com uma pontuação deficiente faz com que o leitor se perca e perca o ar também. Né? Clareza. O texto é acadêmico, mas deve ser compreensível. Nós não podemos confundir erudição e academicismo com falta de clareza. Então é importante que as pessoas consigam entender o que você escreva, o que você escreve. Né? Coisas do tipo, palavras que são de difícil compreensão, em quinto lugar, explique essas palavras ou esses termos numa nota de rodapé. Né? Por exemplo, a palavra exegese. A palavra exegese já é uma palavra que muitas pessoas não conhecem. Você sabe o que é, mas as pessoas que estão lendo às vezes não. E a palavra exegese, o que significa isso? Então, às vezes você cita exegese, daqui a pouco você cria uma conexão e cita exegese para explicar a diferença de uma e de outra, mas você não explica o que a palavra em si significa. Então, isso é muito importante. Sexto lugar, organização no processo de citação bibliográfica, muito importante. Às vezes você está com a sua mesa abarrotada de livros e escrevendo o seu trabalho e citando vários autores e você se esquece de organizar, seja na citação em rodapé ou no corpo bibliográfico que aquele referencial deve ser inserido. Então é importante que você se organize logo no momento da escrita. Você citou alguém, joga logo para o rodapé e já coloca numa página separada, no corpo bibliográfico, aquela citação daquele referencial. Isso vai te ajudar muito. Quando você terminar o trabalho, você não vai se perder. Ai meu Deus, que referencial é esse aqui que eu citei? Então isso é muito importante. Em sétimo lugar, frases curtas demais ou frases muito longas podem, podem fazer com que o seu trabalho fique não conciso. Então, o trabalho para ser conciso, ele não precisa ser curto demais, as citações não precisam ser curtas demais, nem longas demais. Curtas demais, você pode cair no erro de se tornar simplório na sua argumentação. Longo demais, você pode criar um embaraço na mente do leitor, tá ok? Bom, saber concluir um pensamento, em oitavo lugar, é muito importante, não ficar enchendo linguiça. Terminou um pensamento, conclua aquele pensamento logo. Não é o excesso de argumentações que vai trazer o leitor para perto do seu argumento, tá ok?
Nono lugar, a lógica é mais importante do que a quantidade de páginas de um trabalho. É claro que tem trabalhos como dissertações e teses que necessita de uma argumentação mais profunda, ele acaba sendo mais longo. Mas, por exemplo, você vai fazer um artigo acadêmico, ele já tem uma delimitação de páginas necessária. Né? Você vai escrever um livro. Né? Se esse livro advém de uma dissertação, de uma tese, necessariamente esse livro vai ser longo. Mas, se você está escrevendo algo que não tem uma ligação com uma dissertação ou uma tese, faça isso entendendo que a lógica é mais importante do que a quantidade de páginas. Até mesmo em dissertações e teses não é necessário mais aquela quantidade de páginas que antigamente as pessoas faziam. Por exemplo, tem teses com 1.200 páginas. Então os orientadores nem leem mais isso. Então as teses hoje têm no máximo 300, 350 páginas. Porque o argumento, a concisão do argumento, a lógica do argumento é mais importante do que a quantidade de páginas. Em 10º lugar, harmonia. Né? É muito importante que o tema que você delimitou no seu trabalho ele tenha uma harmonia. E essa harmonia eu sempre digo que ela passa por elementos históricos, os elementos conceituais e argumentativos que você vai dispor no seu trabalho e as contribuições. As contribuições são muito importantes. Assim como quando um pregador está pregando, ele lê o texto, explica o texto, mas se ele não aplicar o texto, todo o processo de pregação se compromete. Então, se você citou aspectos históricos do seu tema, você conceituou, você delimitou os referenciais teóricos, mas você não trabalhou as contribuições para a atualidade, o seu trabalho ele se torna somente um corpo informativo que, às vezes, eu creio que não vai ter tanta importância assim. Usar, em 11º lugar, usar palavras ou frases de transição e conexão. Às vezes uma pessoa começa a citar Charles Spurgeon fez isso, isso e aquilo. Jonathan Edwards fez isso, aquilo, aquilo outro. É importante criar frases de conexão. Né? Entre um autor, entre um referencial e outro referencial. Crie frases que conectem. Né? Crie frases que dialoguem os referenciais que você está citando. Ok? Em 12º lugar, fugir da montagem. Fugir da montagem é muito importante. É importante você colocar os referenciais para dialogar. Às vezes o trabalho acadêmico está da seguinte forma. Charles Spurgeon diz isso. Daqui a pouco você coloca Jonathan Edwards diz aquilo. Daqui a pouco você volta para o Charles Spurgeon. Mas Charles Spurgeon diz aquilo outro. Então, essa montagem é um pouco perigosa. Né? E dependendo da montagem que você faça, mesmo você citando, pode ser declarado um plágio. Porque você não está contribuindo, você não está usando a delimitação do seu tema com o argumento dos referenciais teóricos num processo de diálogo. Você está simplesmente fazendo um resumo do pensamento do autor. Tá ok? Então é importante usar um referencial teórico, mas dentro da delimitação do tema que você está propondo. Tá ok? Plágio. 13º lugar, plágio. Pegar um referencial teórico e construir um pensamento em torno dele mesmo, citando esse referencial de modo intercalado, só colocando algumas frases no meio do caminho para dar uma disfarçada, isso pode ser considerado plágio. Então use os referenciais teóricos, mas dialogando aquele referencial teórico com outro referencial, ou trazendo diferenças. Qual a diferença da homilética de Calvino e de Lutero? Qual a contribuição de Kevin Van Hooser para a pregação? Você está entendendo? Então sempre tem que conectar para que você não simplesmente faça uma cópia do trabalho do outro, um resumo do trabalho do outro. Senão, o resumo é um trabalho acadêmico, mas ele tem que ser considerado resumo, né? Diferentemente de um artigo, diferentemente de uma dissertação, de uma tese, de um TCC. Ok? Então você tem que tomar esse cuidado. E em 14º lugar, trabalho acadêmico não é um resumo de uma obra, é uma contribuição na qual você usa um referencial teórico
cruzando as ideias dele com a delimitação do seu tema. Gente, aqui são 14 dicas de trabalhos acadêmicos. Não quis encerrar o assunto aqui. Tem milhões de coisas para tratar e outras pessoas vão tratando disso aí. Mas eu interrompo sempre a minha pesquisa, que é na área da pregação. Eu sou pesquisador na área da pregação, para trazer também dicas acadêmicas. Que Deus te abençoe. Um abraço do Michel Augusto. Se inscreva aí no nosso canal Exposição Bíblica. Dê um like, ative o sino e receba as notificações. Se puder, acesse lá academiadoexpositor.com.br, uma plataforma específica de treinamento de pregadores. Lá tem Thomas Esco, Gilton Moraes, Emister Maia, Russell Shedd, Wendell Mark Johnson, Emílio Garofalo, Michel Augusto, Luciano Paes Landim. Uma plataforma específica para treinar pregadores. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.